Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam ouvindo bem aqui a nossa projeção. Escuta bem, Clívia? Deixa eu só ter o retorno aqui, viu, pessoal, se a gente está sendo transmitido aí no auditório. Tranquilo, Danilo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente no auditório, Clívia? Só o retorno aí da equipe técnica, por favor, para a gente poder continuar. Então, a gente pode iniciar a aula. O pessoal já está no auditório? Tá bom. Então, faz o seguinte, Clívia, tira algumas fotos aí do pessoal que já está no auditório, manda para mim. E a gente vai iniciar, tá bom? Eu vou cumprimentar o pessoal e passar a palavra para o senhor Leandro. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a presença do professor Leandro, também o apoio aqui da equipe técnica nessa transmissão do curso PBM FAO, né? Na segunda aula da turma presencial, a gente vai ter esse momento híbrido para poder contemplar a participação aqui do doutor Leandro, que é médico intensivista, né? Tem doutorado em ciências médicas pela USP, também preceptor da residência médica, né, do Hospital da USP lá em Ribeirão Preto, coordenador médico da UTI do Hospital São Lucas, em Ribeirânia, né? Membro do Comitê de Emergência e Trauma da AMEB. Então, pessoal, antes eu queria só justificar minha ausência aí no auditório, né? Eu sou o professor Danilo, sou coordenador do curso, mas eu estou em isolamento até quarta. Infelizmente, estou com Covid, peguei na quinta-feira, então não vou poder estar presente aí com vocês, tá bom? Mas por meio aqui da videoconferência, a gente vai estar interagindo nessa aula. Nós não poderíamos perder a oportunidade de ter um médico intensivista, um médico do SAMU falando também sobre PBM, né? Então, por isso, mesmo na turma presencial, a gente vai ter esse momento à distância, né, com o doutor Leandro, tá bom, doutor Leandro Pérez? Sem mais, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Leandro, ele só vai poder ficar com a gente até 8h30, então vamos aproveitar bem o tempo que ele tem e qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem, por favor, coloquem no grupo do WhatsApp que eu vou repassando aí para ele, tá bom? Então, vou passar a palavra para o nosso professor de hoje. O tema da aula é PBM no trauma, principais fármacos, técnicas e equipamentos. É com o senhor, doutor Leandro. Bom, obrigado, Danilo, aí pela apresentação. Bom dia, pessoal. Obrigado, por ter me apresentado. Acho que a melhor parte do meu currículo é que eu também sou seu amigo aí. Obrigado de vocês estarem disponíveis aí para a gente conversar numa manhãzinha de segunda-feira, né? Bem cedo, já falar de um tema aí tão importante que é o PBM. Na verdade, o objetivo dessa apresentação é até antecipar aí algumas perguntas que surgem sempre quando a gente fala de PBM. E as pessoas acham que o PBM é só para aquele paciente eletivo, que não serve para contextos agudos e principalmente de trauma. Então, eu vou começar a minha apresentação falando um pouquinho de anemia e um breve histórico de medicina baseada em evidências para a gente começar a entender um pouquinho o porquê disso. Primeiro, declarar aí que eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? O que a gente vai falar aqui é de acordo com a medicina baseada em evidências. É, Esses são os locais que eu atuo. Essa aqui é a UTI do Hospital São Lucas Ribeirânia, é uma UTI de 20 leitos. A gente tem um serviço grande de recuperação de queimados, né, nessa UTI, recebo paciente com trauma. E eu também trabalho na saúde pública, aqui dentro do Hospital das Clínicas, que é o campo de atuação da Faculdade de Medicina da USP no contexto de emergência, tá? A gente drena aqui mais ou menos uma região de 2.500.000 pessoas, e sendo a principal referência um centro de trauma grau 3. E aqui é a minha casa móvel, né? É o SAMU, eu sou médico aí do SAMU há 9 anos,
trabalho na intervenção na unidade de suporte avançado. Muito bem, você já me conhece um pouquinho, vamos falar aí a respeito de anemia, tá? Bom, a gente só pensa em transfusão de sangue porque anemia é um negócio muito frequente, tá? Em alguns países a gente vê, deixa eu pegar aqui meu apontador, aqui na África subsaariana, por exemplo, ó, a gente tem uma prevalência de anemia de quase 60% da população. No Brasil também a gente não está tão bem assim, tá? Varia aí de 20 a 40% de pessoas acometidas pela anemia. Então, se a anemia é muito frequente, a gente precisa tratar essa anemia. E vamos tratar como? Primeira coisa, qual que é o mecanismo de perda de ferro? Por que que as pessoas têm deficiência de ferro, né? O principal é pela perda de sangue. Mulheres aí com sangramento uterino anormal, idosos com neoplasias gastrointestinais, né? A gente tem aí uma doença que é negligenciada, o câncer de colo, cirurgias que as pessoas podem ser submetidas, parto, pacientes dialíticos, doente renal crônico, ou então outras causas, como a diminuição da ingesta ou absorção inadequada, que é o caso da África subsaariana, um aumento da necessidade em algumas populações, quando a gente fala de gestantes em crianças menores de 5 anos, ou déficit da utilização de ferro, né? A gente tem aí um boom de pacientes bariátricos ultimamente, então vários desses pacientes, se eles não forem acompanhados adequadamente, eles podem estar cursando aí com anemias e estarem aí andando na rua assintomáticos. Quando a gente fala de perda de sangue, aqui principalmente pacientes cirúrgicos, pacientes de trauma, a gente tem que pensar quais os possíveis locais que o paciente pode estar sangrando. Ele pode ter um sangramento do órgão sólido, como fígado, pulmão, ele pode ter um sangramento vascular, pode ter um sangramento ginecológico, né? Pode ter aí uma fratura de um osso longo que pode estar coletando de 750 ml quando a gente está falando de um fêmur, ou até 1,5 litro quando a gente está falando de uma pelve aberta. Ele pode ter um sangramento do trato gastrointestinal, pode ter um aneurisma ali que esteja roto. Então, eu tenho que pensar em todas as possibilidades, né, ó, de onde que o meu paciente pode estar sangrando, porque a gente precisa, de maneira compulsiva, evitar isso aqui, ó. Acidose, hipotermia e coagulopatia, que é o que a gente chama de tríade letal do trauma. Isso é algo muito importante. E justamente por conta disso, né, por conta da gravidade, realmente a gente vê que o nosso paciente morre, já por muitos anos, a medicina ela tenta aliar a transfusão sanguínea como uma medida salvadora de vidas, tá? Essa aqui é uma camisa que foi vendida aí no Congresso Brasileiro de Hematologia alguns anos atrás, em 2011, onde ele alia, né, a doação de sangue com a vida. Então, por que transfundir, né? Qual que é o racional aí das transfusões? Primeiro, né? Ela é um método muito popular, muito tradicional. Existe aí até uma coisa ideológica, né? Mais até fantasiosa, onde a gente doa o nosso sangue para tentar salvar a vida de alguém. Há alguns relatos de casos de sucesso nessas transfusões. É uma recomendação aí de vários especialistas. Existe uma lógica, né? Se eu estou perdendo sangue, eu vou repor ali sangue e está tudo certo. Existe um mecanismo teórico do funcionamento, né? Até naquela formulinha do DO2, quando a gente estuda lá a fisiologia, né? A entrega do oxigênio no nosso organismo, a gente leva em conta o quê, né? Hemoglobina, saturação arterial de oxigênio e a PO2. Então, esses três parâmetros, sendo a hemoglobina e a saturação de oxigênio um dos mais importantes. Então, esse mecanismo teórico é bem interessante da gente avaliar. Ela realmente faz uma normalização rápida dos níveis de hemoglobina, tá? Se eu transfundo um paciente adulto, eu espero que ele tenha ali um incremento de 1 ponto de hemoglobina a cada bolsa transfundida, então é muito rápido essa ascensão. Existe uma recomendação aí por diretrizes médicas, então a gente pode falar. Óbvio que funciona, posso acabar a aula aqui e é o que a gente vai fazer na prática. Então isso é insuficiente, tá? Em medicina, a gente precisa realmente provar que uma estratégia é bom. E já por muitos anos, essa ineficiência das transfusões sanguíneas tem sido questionadas. Isso aqui é um periódico da New Science de 2008, tá? Bem antigo. A New Science é uma revista Veja lá dos Estados Unidos e ele traz aqui essa reportagem, né? O sangue, ele nem sempre salva vidas. Em 2011, a professora Ludmila Jar, que hoje é livre-docente da Faculdade de Medicina da USP. Ela fez a tese de doutorado dela aqui em 2011, onde ela
falou essa frase, né? Não podemos continuar fazendo medicina em 2011, baseadas no relato de 1942. O que a professora Ludmilla estava querendo falar aqui nesse relato de 1942? É que justamente o estudo que a medicina se baseava até então para transfundir uns pacientes com base naquele gatilho, né, 10 de hemoglobina com 30 de hematócrito, era um relato de caso que foi descrito em 1942, um relato de caso por dois ginecologistas que fizeram um experimento com cães e chegaram nesse valor aí estudado de 10 de hemoglobina e 30 de hematócrito, e até 2011 a gente foi fazendo dessa forma. A Nature, que a gente pode falar aí que é o mais alto nível de evidência que a gente tem na literatura, trouxe essa matéria, o salvar sangue salva vidas, né? E aí, para complementar, o professor Oppio, no lance de 1980, ele disse essa frase também bastante interessante, que a gente vai conversar bastante sobre ela. Os tratamentos que a gente presta para os nossos pacientes, eles precisam ser oferecidos não porque eles deveriam funcionar, mas porque de fato funcionam. Então, o que que a gente tem aí na medicina transfusional? Tá uma lente embaçada. Eu estou um pouco míope aí a respeito do real benefício das transfusões sanguíneas hoje em 2024. Então, a gente precisa ter uma redução de incertezas. Para isso, a gente precisa estimular aí o campo da pesquisa, ter mais pesquisa no campo da medicina transfusional, para a gente ficar um pouquinho mais clareado nesse campo. O que que a gente tem até então? Eu vou mostrar para vocês, isso aqui também foi publicado em 2011, tá? É um trabalho do professor Ari Shander, do Inglewood Hospital, da Universidade de Monte Sinai. Eu acredito que é a pessoa que mais estuda de PBM hoje. E ele trouxe nesse artigo que 88% das transfusões que eram realizadas lá nos Estados Unidos na época, elas poderiam ser enquadradas como incertas e inapropriadas. Então, é muita coisa, né, pessoal? A gente está falando aqui de algo que tem os seus riscos, de um produto que é caro, de um produto que é escasso e que só 12% das fatias aqui, ó, das transfusões realizadas foram consideradas como apropriadas. Grande parte, né, 88%, foram incertas ou inapropriadas, 29% incertas e 59% inapropriadas. É a maior parte do bolo. Tá? Aqui que é essa inapropriada, é aquele paciente, às vezes com uma hemoglobina de 10,5, ele vai ser submetido a uma cirurgia de que a gente não prevê um grande sangramento e a gente pegar e transfundir esse paciente aí dois concentrados de hemácia só para ter uma segurança, entre aspas, para a realização do procedimento. Isso é algo que a gente considera como inapropriado. E quando a gente fala, pessoal, de medicina baseada em evidências, a gente não poderia deixar de falar dessa pirâmide, tá? Eu gosto bastante de começar a aula com essa introdução, porque fica um pouco mais fácil da gente entender a aula. Tá? A base da pirâmide, o meu nível mais baixo de evidência, a gente está falando ali de opinião de expert, estudos com animais, que foi o que aconteceu lá em 1942, com Adams e Lund. Subindo um pouco o degrau, eu tenho relato de casos, quando eu tenho alguns casos, né, meia dúzia, 10 casos daquilo que eu estou me propondo a provar. Depois eu tenho um estudo de caso controle, ou seja, eu tenho um controle e um caso, né, para avaliar ali o real benefício daquela intervenção. Estudos de corte, e aí vamos falar assim, no topo da pirâmide eu tenho o quê? Os ensaios clínicos randomizados, tá? O que que é um ensaio clínico randomizado? Eu tenho uma população muito parecida, então eu pego essa população, grande parte ali de pessoas, né? 50, 100, até milhares de pessoas, né? Com características parecidas. Então eu deixo uma população como sendo o meu controle, eu não tomo aquela intervenção, e aquele outro número semelhante ao do meu controle, eu faço uma intervenção, tá? Ah, eu vou transfundir essa população aqui com hemoglobina abaixo de 10 e essa aqui com hemoglobina abaixo de 7. E vamos comparar o que que acontece. E isso é um ensaio clínico randomizado. É o que a gente tem de mais alto nível de evidência aí na medicina baseada em evidências. E no topo, as revisões sistemáticas, que é o amontoado de ensaios clínicos randomizados. Tá? Mais que isso, meu amigo, é só a opinião da nossa mãe, a opinião da nossa esposa, tá? Para a gente confiar. Beleza. Então, o que que a gente tem de medicina transfusional de ensaio clínico randomizado? Eu tenho muita coisa já publicado, tá? Eu tenho o TRIC, eu tenho o Trípico, eu tenho o TRAX, que é o trabalho da doutora Ludmilla, eu tenho o TRIC-3, tá? Todos foram trabalhos conforme o exemplo que eu falei.
transfusão liberal comparado com transfusão restritiva. E qual que foi a conclusão de todos esses trials? Em pacientes submetidos com risco de morte moderado a alto, ou seja, pacientes graves, uma estratégia restritiva de transfusão de hemoglobina não foi inferior a uma estratégia liberal para o desfecho composto de morte de qualquer causa, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ou insuficiência renal, que cursaria com diálise com menos sangue transfundido. Ou seja, transfundir menos, a gente não teve pior resultado, que é os trabalhos que a gente tem, tá? Infelizmente, a gente não tem trial comparando transfundir com não transfundir. Então, pessoal, o que que a gente tem que falar, né? Se a minha comparação é com transfusão restritiva e liberal, há uma incerteza do real benefício da transfusão, porque eu não tenho um trial mostrando aí não transfundir. Então, quanto maior é a incerteza de uma indicação, mais uma diretriz deve se conter ao recomendar aquela abordagem em detrimento de outra. Eu não tenho a resposta desse gráfico aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Estratégia restritiva, parece que a sobrevida dos pacientes é um pouco melhor. Mas e a curva do placebo, a curva dos não transfundidos? Como que ela seria? Isso eu não tenho, tá? Então, como esses estudos não compararam a transfusão de sangue com placebo, eles não foram projetados para testar especificamente a eficácia da transfusão. Em outras palavras, a gente pode resumir o seguinte: eles não respondem, né, a pergunta de US$ 1 milhão. Qual que é o efeito da transfusão na mortalidade? Será que a transfusão ela salva vidas? Será que a transfusão ela tem um aumento da mortalidade? Eu não sei a resposta desse trabalho porque é incerto. A gente não tem trial que comparou isso. O que que a gente tem? Tá? A gente tem algumas diretrizes aí na indicação de transfusão sanguínea. Inclusive, essa é uma diretriz bastante interessante, que ela traz aí a qualidade de evidência para transfusão de concentrado de hemácia e de plasma. E notem o que que eles falam na indicação. Há um rigor limitado no desenvolvimento de diretrizes e inconsistência nas recomendações. A gente pode até falar, pessoal, que o sangue ele nunca foi testado nem pela FDA, nem pela Anvisa. Ou seja, qualquer medicamento que eu tenho, né? Eu tenho uma dipirona nova no mercado, uma dipirona Plus. Para ela entrar no mercado, ela precisa passar na FDA lá nos Estados Unidos e na Anvisa aqui no Brasil. Transfusão, ela nunca foi submetida a uma avaliação de segurança e eficácia por nenhum desses órgãos reguladores. Bom, tivemos essa introdução, mas e aí, Leandro, na prática? Vamos falar lá no SAMU o que que você vê. Tá, o que a gente vê é isso aqui, paciente perdendo sangue. E aí, o que que eu vou fazer? Né? A gente tem aqui uma classificação que tem em todo o livro de trauma, inclusive essa é do ATLS, é a famosa classificação de Basket, né? Que a gente traz aí a indicação de ressuscitação volêmica ou de ressuscitação de sangue baseado em parâmetros fisiológicos, onde ela me indica, né? O paciente que perdeu sangue, ele se comporta com esses sinais vitais, esse paciente aqui, ele merece aí a abertura de um protocolo de transfusão maciça, que é muito falado, que a gente vai falar no próximo slide, ou a ressuscitação baseada em sangue, mas é algo que a gente tem que ter bastante atenção e bastante criticidade com essa tabela. Por quê, pessoal? Qual que é a nossa realidade hoje, por exemplo, aí na rua, no SAMU, né? Eu tenho domingo à noite, tô de plantão, motoqueiro, bateu 3 horas da manhã, moto, poste. Como é que está esse paciente? Provavelmente, né? Está sob efeito aí de alguma substância, seja álcool, seja droga. Esse paciente provavelmente ele vai estar taquicárdico, ele vai estar agitado, ele vai estar taquipneico e talvez ele não tenha perdido nem mesmo 500 ml de sangue. Ele está com essa alteração dos sinais vitais dele por outras causas que não o choque. Então a gente tem que ter essa criticidade aí na avaliação dessa tabelinha. Quando a gente fala de transfusão maciça, que é a indicação lá dos casos mais graves, o que que a gente sabe hoje, pessoal? Protocolo de transfusão maciça é um negócio que só de 3 a 5% dos pacientes vítimas de trauma, eles deveriam ser submetidos a protocolo de transfusão maciça. E o que que a gente vê? Muitos pacientes, eles têm abertura aí de protocolo de transfusão maciça sem precisar. Paciente que precisa de transfusão maciça é paciente que teve maior de uma perda sanguínea, mais que 50% da volemia, ou maior que 1,5 quilo por minuto nos primeiros 20 minutos. Então, é paciente que sangrou de verdade, tá? Essa é a recomendação que a gente tem hoje.
E qual que é a recomendação que a gente tem visto aqui nos protocolos? Uma variedade de abertura de protocolo de transfusão maciça muito grande. Por exemplo, o Gestalt, qual que é o elemento incluído para abertura do protocolo? A experiência do médico. Ou seja, se eu achar que esse paciente ele sangrou muito, eu abro o protocolo. Não dá, né? Eu tenho aqui o Shock Index, frequência cardíaca barra PAS, né? Pressão arterial sistólica. Eu tenho o ABC Score, eu tenho baseado em mecanismo de trauma. Então, numa coisa que eu tenho muita variabilidade para abertura desses protocolos, a gente começa aí a ter muito erro. E transfusão de sangue, pessoal, não é um negócio tão tranquilo assim. Esse próximo artigo é um artigo de trauma, tá? Eu gosto de trazer ele porque a gente já mata várias perguntas, tá? Sempre quando eu dava essa aula, eu falava, mas e aquele paciente que sangra, tá sangrando muito, como é que a gente se trata ele de uma maneira mais conservadora, tá? A gente não tem resposta para tudo porque nem tudo foi provado na literatura. Mas esse artigo é uma meta-análise, tá? Que mostrou a associação do risco de transfusão de concentrado de hemácias no trauma, tá? O que que ele trouxe aí? Ele selecionou 2.762 artigos, foram fazendo ali a leitura em pares e chegaram em 40 estudos que avaliaram mortalidade, disfunção orgânica e SARA, tá? 22 viram mortalidade, 9 viram disfunção orgânica e 9 viram alterações respiratórias, tá? Qual que foi o resultado dos pacientes que foram transfundidos versus não transfundidos na mortalidade? Tá? Eles tiveram um odds ratio, que é o efeito que eu adiciono com aquela terapia, né? Os pacientes que foram transfundidos, eles morreram 3,15 vezes mais versus os que não foram transfundidos. Os que tiveram disfunção múltipla orgânica, 4,3 vezes mais. Os que evoluíram com SARA, 2,04 vezes mais, tá? É claro, pessoal, que a qualidade, né, desse estudo é uma qualidade, um nível de evidência baixo. A gente tem que ter uma criticidade, né? Talvez porque os pacientes que morreram mais eram os pacientes que estavam mais graves. Sim, eu concordo. Mas eu preciso ter um olhar, né? Será que os pacientes que talvez foram para o braço aqui, que morreram, será que eles não poderiam estar parecidos que não foram transfundidos e não tiveram um melhor desfecho? Então, é algo que a gente tem que ser crítico aí na leitura, tá? Esse outro traio é bem interessante, é um traio de cirurgia cardíaca, tá? Eu gosto de falar bastante de cirurgia cardíaca, porque ela é o protótipo da necessidade da transfusão, tá? É um paciente que ele teve uma perda aguda, é um paciente que ele precisa de muito sangue, porque o coração é um órgão muito sensível, então ele já é um potencial coronariopata, até alguns estudos aí eles indicam um trigger um pouco maior, para a gente ser um pouco mais liberal na transfusão de sangue, porque é um paciente que ele já tem aí um prejuízo na circulação coronariana. Então, é um protótipo mesmo de necessidade de boa oferta de oxigênio. Então, esse estudo ele avaliou em 9 anos o impacto de uma única bolsa de sangue em pacientes submetidos à transfusão sanguínea. Olha o poder desse estudo. Eles avaliaram 2 milhões de pacientes, tá? 2.151.430. E qual que foi o resultado? Aqueles pacientes que tiveram uma única bolsa transfundida, tá? Eles chegaram nessa conclusão. Um baixo volume de sangue transfundido estava fortemente associado com alta morbidade, mesmo que a gente controlando os fatores de riscos pré-operatórios, né? Então, uma bolsa, a gente já aumenta ali um pouco a morbidade do procedimento. E o que é algo muito interessante da gente falar também? É a variabilidade de condutas de serviço, pessoal. Olha isso aqui, tá? Isso aqui foi a variação de uso de sangue em pacientes submetidos à ponte de safena. A gente teve aí 82 mil casos avaliados em 408 hospitais. Transfusão de concentrados de hemácia, teve centro que transfundiu 92,8%, teve centro que transfundiu 7,8%. Plasma, teve centro que não transfundiu nada, teve centro que transfundiu 97,5%. Plaqueta, teve centro que transfundiu 0,4% e teve centro que transfundiu 90,4%. Gente, se eu tenho essa variabilidade de conduta, é sinal que o negócio, vamos falar assim, não é tão importante assim, né? Como que tem hospital que não consegue transfundir nada e tem hospital que transfunde na quase totalidade dos casos?
Não é algo que chama atenção, esse trabalho do JAMA de 2010? E a gente não está falando de algo que é inócuo, a gente está falando de algo que tem os seus problemas. Vamos começar a falar um pouquinho de quais são esses problemas? Vamos lá. Bom, primeira coisa, lesão por estocagem, tá? A gente tem que sempre lembrar que os glóbulos vermelhos, eles que são ofertados para os pacientes, eles não saíram ali de um doador e já estão indo para o doador, ele fica ali armazenado. Conforme eu vou armazenando isso, eu vou tendo um estresse oxidativo e vai diminuindo uma substância importante que é o 2,3-difosfoglicerato, que faz com que haja uma redução do óxido nítrico, tá? O óxido nítrico ele é um vasodilatador que ele age lá na microcirculação e ele abre ali o vaso, lá onde o sangue precisa realmente chegar, a hemoglobina precisa chegar para liberar o oxigênio lá na microcirculação. Com isso, né, a minha hemácia, ela tá uma hemácia mais dura, ela não tem aquele formatinho de bala soft, que ela consegue chegar lá na microcirculação. Com isso, eu tenho um aumento da inflamação, um aumento de infecção, um aumento da lesão endotelial, um estado de hipercoagulabilidade muito importante nos pacientes, com que faça que eu tenha uma redução da perfusão lá na microcirculação, que é onde eu quero chegar com o sangue. Isso faz com que o meu consumo de oxigênio, né, fique reduzido ou estagnado, e isso faz com que eu tenha aí um aumento da disfunção de múltiplos órgãos e um aumento da minha mortalidade. Essa é uma das possíveis explicações para eu ter encontrado aí um aumento de desfechos negativos naqueles pacientes que foram transfundidos. Para ficar bastante claro, tá? Bastante ilustrativo. Essa aqui é uma hemácia. No dia 1, uma hemácia com 21 dias de armazenagem, uma hemácia com 35 dias. Ela fica toda espiculada, ela perde o que a gente chama de reologia, tá? Ela não consegue chegar lá na microcirculação de maneira tão adequada. Vamos ver um vídeo que vai explicar muito bem isso? Deixa eu ver se vai rodar aqui. Aí, deixa eu... Não vai rodar, deixa eu mostrar para vocês aqui. Numa outra forma. Deixa eu tirar aqui minha apresentação, que esse vídeo aqui é interessante, não dá para não ver. Aí, tá compartilhando, né? Não tá só em tela cheia. Beleza, pessoal. Isso aqui, ó, é uma hemácia proveniente de cell saver. Eu vou falar para vocês o que que é o cell saver. Isso aqui é uma hemácia estocada. Nota a filhinha indiana, ó. Ela não consegue seguir, né, o fluxo contínuo aí na microcirculação. Então, notem a diferença, né, de um sangue fresco e de um sangue estocado. Beleza? Um outro ponto importante. Deixa eu voltar aqui. Deu para ver o vídeo? Compartilhou, né? Sim, deu Beleza. sim. Maravilha. Bom, voltou lá? Bom, quando a gente fala também de incidentes transfusionais, é uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? Por quê, pessoal? A gente tem aí uma sequência de eventos muito grande entre o sangue ser doado até o sangue chegar lá na veia do paciente, do receptor. Conforme mais etapas de um processo a gente tem que seguir, né? Quanto maior são as etapas, maior é a chance de erro. A gente pode colocar que tudo na medicina ela é passível de erro, né? E conforme eu vou aumentando o número de etapas, eu vou multiplicando esses erros, né? É de forma exponencial que esse erro aí ele chega até a veia do receptor. Então, eu tenho muitas probabilidades de coisas acontecerem aí de darem errado. Vocês viram recentemente, né? Lá no Rio de Janeiro, receptores de órgãos foram contaminados aí com HIV.
Por quê? O que que pode ter acontecido ali? Pode ter um erro do laboratório, o doador podia estar numa situação de janela imunológica. Várias eram as etapas até chegar lá no receptor e as coisas podem dar errado, né? E quando a gente fala de saúde, pessoal, é um negócio que, assim, tudo é factível de erro, né? Assim como na aviação. A gente rouba muito a aviação como uma como que eu posso falar, né? Um processo de segurança, assim. A gente entra no avião, dorme no avião, trabalha no avião, estuda no avião, por quê? Porque é uma... Eu esqueci o nome. Quando a gente fala que é uma instituição altamente confiável, não é bem a instituição. Mas por quê? Porque a gente tem mecanismos de redundância, o erro tem que ser evitado a qualquer forma. E quando a gente fala de saúde, não é diferente, tá? Não dá para a gente tolerar erro em saúde. Tá? Então, muitas etapas, muitos erros. Então, é algo que a gente tem que chamar a nossa atenção, porque o erro em saúde, ele não é para ser tolerado, né? A gente precisa aí de chegar cada vez mais próximo ao zero. Um outro ponto importante, pessoal, eu não tenho tanto sangue assim, tá? A gente vê que muitas cirurgias são suspensas. Às vezes essas cirurgias que são suspensas, isso vai gerando um impacto aí, não só naquela cirurgia, mas numa cirurgia talvez no outro dia que tenha que entrar junto com aquela que foi suspensa. E as pessoas vão perdendo ali o time, assim, de realizar medidas que poderiam ser salvadoras de vida. É um câncer que não é operado, e aí vai para outro dia, e aí no outro dia o anestesista pega a Covid e acaba que vai para um mês. Então, é o efeito borboleta aí se a gente ficar adiando as coisas, né? Então, o que que eu faço se eu não tenho sangue disponível? Eu vou ficar cruzando a mão? Não, a gente precisa tomar alguma atitude. É por isso, né, que a própria Organização Mundial da Saúde, em 2021, ela lançou, tá, esse Policy Brief, da urgente necessidade de implementação do PBM, tá? Vocês estão tendo aí um curso inteiro de PBM e é justamente pela importância atual do assunto. Até a Organização Mundial da Saúde vem trazendo aí esse chamamento, né, para gestores, para diretores de hospitais, para secretários de saúde, secretários de Estado, ministros da saúde, para a gente desenvolver rapidamente aí a implantação de um PBM. Por quê? Porque falta sangue, a gente precisa reduzir custo em saúde e a gente precisa ter melhores resultados. Quando a gente fala de PBM, vocês já devem ter visto esse slide aí 1000 vezes, tá? O que que é o PBM? É o paciente no meio, né? É uma estratégia centrada no paciente, visando melhores resultados com estratégias apropriadas e com práticas transfusionais apropriadas. E eu vou falar um pouquinho do que dá para a gente fazer no trauma, tá? O PBM ele se baseia em 3 pilares. O primeiro pilar, a gente precisa otimizar a hematopoiese. Segundo pilar, que é um dos mais importantes no trauma, né? Minimizar sangramento e minimizar a perda sanguínea. O terceiro pilar, a gente ser um pouquinho mais tolerante aí à anemia e otimizar um pouquinho fatores fisiológicos. Para isso, eu preciso de um time multidisciplinar. Por isso que eu amo quando eu dou essa palestra para não só médicos, né? Quando tem enfermeiro, quando tem biomédicos, biólogos, farmacêuticos, nutricionistas, porque é realmente uma estratégia multiprofissional para dar certo, tá? Eu não tenho como contar só com o profissional médico para a coisa acontecer. Muito bem. Quando a gente fala do primeiro pilar de otimizar a hematopoese, a gente sabe que o nosso sangue ele é produzido lá na medula óssea. E é como se fosse um bolo. Tá? Para o bolo sair, eu preciso ter farinha de trigo, eu preciso ter fermento, preciso ter leite, preciso ter ovo. O sangue não é diferente. Eu preciso de ferro, preciso de eritropoetina, preciso de ácido fólico, vitamina B12, vitamina C, que são os cofatores, preciso ter proteína para a coisa dar certo. Tá? Então, eu preciso ter todos os ingredientes e eu preciso, pessoal, estimular a hematopoiese do meu paciente, se ele vai ser submetido a um sangramento futuro, e eu preciso corrigir essa anemia no pré, tá? Isso aqui, às vezes, no trauma eu não consigo fazer. Mas eu consigo, por exemplo, reduzir a anemia ambulatorial aí na unidade básica de saúde, tá? Você pegou, viu um paciente com uma anemia lá de 10,5. Opa, vamos investigar, tá? Por quê? Porque esse paciente pode ser uma vítima de trauma amanhã. Então, se o meu paciente, ele já aquela máxima, né? Atuar na prevenção da anemia, quando o paciente ele precisar ter uma perda aguda, ele vai tolerar muito mais. Quando a gente pega, pessoal, fala de cirurgia eletiva, olha como que é assustador isso.
Esse trabalho me mostrou aqui a prevalência de anemia em pacientes submetidos aqui a cirurgias ginecológicas, cardíacas, vasculares, urológicas. Ou seja, quase 50%, né, dos pacientes que seriam submetidos a cirurgias ginecológicas tinham anemia. Cirurgia vascular, 50%. Cirurgias aí de cólon, 40%. E por que que é importante a gente atuar, pessoal? Porque o próprio estresse cirúrgico, ele já vai causar uma anemia, existe aí uma hemodiluição causada pela infusão de cristalóides. Então, tudo culmina para o paciente chegar num estado de anemia e isso ter piores desfechos ali na vida dele. Quando a gente fala de eritropoetina, eu gosto de perder um pouquinho de tempo nesses slides, por quê? Porque a gente está muito acostumado a usar eritropoetina aí no paciente que é renal crônico, né? Quanto que a gente usa? Aquelas 4.000 unidades, aquela ampolinha, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, nesse perfil de pacientes. Quando a gente está falando de anemia aguda no paciente que vai operar, que vai ser submetido a uma cirurgia grande, eu preciso tratar com eritropoetina de verdade, pessoal. É 600 unidades por quilo, tá? De uma vez por semana ou 4 vezes por semana, 300 a 500 unidades por quilo por 15 dias. Tá? Existe ampolinha de 4.000, existe ampolinha de 40.000 unidades. Então, eu preciso tratar com vontade, tá? Tratar 4.000 3 vezes por semana, eu não estou estimulando nada. Eu estou fazendo, basicamente, assim, a produção basal semanal para o meu paciente não ficar com anemia lá que é o paciente que a gente vê que é doente renal crônico. É seguro fazer isso, Leandro? É seguro. Já teve meta-análise, que é o topo do nível de evidência, tá? Mostrando aí o impacto do uso da eritropoetina no pré-operatório, tá? Olha aqui uma meta-análise, ó, isso aqui tudo é estudo, são vários estudos, e a gente tem o gráfico de diamante, que é o que me dá a média disso tudo, como sendo favorável à eritropoetina. Qual que foi a conclusão dessa meta-análise? A eritropoetina ela foi associada a uma redução significativa de transfusões no pré-operatório, tá? E perioperatórias. Foi um achado confirmado em subgrupo de pacientes de cirurgias ortopédicas e cardíacas, e não foi demonstrado um aumento de risco de trombose, que é aquele medo enorme que a gente tem, tá? Já tem meta-análise comparando também, pessoal. Transfusão com eritropoetina. O braço da transfusão teve mais trombose do que da eritropoetina, tá? O que que a gente tem que lembrar? É um pouquinho de fisiologia, tá? Tudo que aumenta a viscosidade do sangue, eu aumento o risco trombótico. É igual eu pegar e falar assim, ah, a vacina do Covid aumenta aí o risco trombótico. Aumenta, né? Mas eu ter Covid aumenta muito mais. O raciocínio é o mesmo. Eu dar eritropoetina aumenta o risco trombótico? Pode aumentar, porque eu estou aumentando ali a viscosidade do sangue. Mas eu transfundir o paciente, eu aumento muito mais. Beleza? Muito bem. Passando agora para o ferro, tá? Isso aqui é um assunto que as pessoas têm muito medo no paciente crítico, no paciente lá da UTI. Vamos ver alguns estudos, tá? De suplementação de ferro para tratar anemia em pacientes críticos. O que que esse estudo me mostrou? Foi uma meta-análise, pegou 5 estudos, no total de 665 pacientes, e ele mostrou que não houve uma diferença, tá? Na mortalidade, na taxa de infecção, que é o que a gente tem medo, e nos dias de permanência hospitalar. Quando a gente pega uma outra meta-análise do impacto da transfusão em pacientes com sepse, pacientes sabidamente com infecção, vamos ver o resultado? Dos 4 resultados que foram acessados, tá? Morte, infecção nosocomial, lesão renal aguda e lesão pulmonar aguda. O que que a gente viu? Que as transfusões não foram associadas com o aumento da mortalidade, mas as transfusões elas foram associadas com o aumento da ocorrência, tá? De infecção nosocomial, de infecção pulmonar aguda e de injúria renal aguda, tá? Então, notem só a diferença, né? A gente tem todo esse medo com a suplementação de ferro, mas essa meta-análise mostrou que as transfusões, embora não tiveram aumento da mortalidade nesse estudo, elas tiveram um aumento de infecção, um aumento de lesão pulmonar e um aumento de lesão renal aguda. E se a gente tem medo, né, de dar ferro para o meu paciente que está lá na UTI com infecção, eu também deveria ter medo de dar sangue. Por quê? Porque uma unidade, né, de papa de hemácia, um concentrado de hemácia, ele contém aproximadamente 200 a 250 miligramas de ferro. Ou seja, eu dou uma bolsa de sangue e eu estou dando de 2 a 2,5 ampolas de Noripurum para esse meu paciente. Tá? Lembrando que eu não tenho conflito de interesse aí com a indústria, viu, pessoal? Muito bem.
Então, já vimos como a gente pode otimizar a hematopoese, vamos ver agora o segundo pilar. É minimizar a perda sanguínea e corrigir coagulopatias, que é o que a gente precisa muito fazer no paciente vítima de trauma. Bom, para começar, né, eu preciso deixar de vampirar esse meu paciente na emergência e na UTI, tá? São as flebotomias diagnósticas, que a gente, os famosos exames de sangue. Às vezes eu brigo com os residentes, por quê? Porque o meu paciente ele colheu sangue lá na rotina, aí passa a nutrologia, esse paciente aqui ele pode tá recebendo parenteral, vamos fazer um lipidograma, vamos medir um fósforo, um magnésio, vamos colher sangue. Aí pica o paciente de novo. Eu quero ver se esse paciente está com a CPK alta meio-dia. Aí eu pico o paciente de novo. Esse paciente ele ficou taquicárdico, eu vou coletar uma hemocultura. No final do dia, eu tirei 300 ml de sangue do paciente. Não dá, pessoal. A gente precisa ser esse mosquitinho, não dá para ser esse vampirão. Então, é claro, né? O meu paciente ele está abrindo um quadro de sepse. Eu vou colher hemocultura, vou fazer ali como manda o ritual formal. Mas eu não posso ficar picando o paciente até por quadro de dor, né? É aumento de trabalho da enfermagem. Então, vamos otimizar as coisas, vamos pensar tudo que eu quero na rotina para tentar colher sangue uma vez só ao dia desse paciente e, se possível, em tubo de sangue pediátrico, né? Se esse paciente ele já está ali num quadro de espoliação muito grande de sangue, para que ficar coletando esse tubão de sangue? Não dá para reduzir um pouquinho da amostra? Se der, vai ser ótimo. Um outro ponto importante no trauma, né? Cirurgia de trauma é sempre essa sangueira. E, no geral, pessoal, essas gases aí que estão embebidas de sangue, essas compressas, elas vão para onde? Elas vão para o balde, elas vão para o lixo, né? O que que a gente poderia fazer com todo esse sangue perdido? Eu apresento para vocês aí essa máquina que está passando na frente aí, que é o Cell Saver, tá? Que é a máquina de recuperação intraoperatória de células. Mais uma vez, eu não tenho conflito de interesse aí com o fabricante da máquina, mas é algo que a gente pode usar bastante, pode ajudar muito nos pacientes vítimas de trauma. Olha que legal o que que ela faz. Essa máquina, em vez de eu ter esse monte de compressa embebida de sangue, né, indo para o lixo, essa máquina ela aspira o sangue do paciente, ela filtra o sangue do paciente, ela vai lavar essa hemácia com uma solução salina. Parte dessa lavagem vai aqui para esse frasco de resíduo e parte aqui, né, esse sangue que foi lavado e filtrado, ele vai ser reinfundido para o paciente. Ou seja, eu estou reinfundindo o sangue do próprio paciente, sangue fresco. É aquele gráfico, aquele gráfico não, aquele videozinho que eu fiz questão de mostrar para vocês, né? Aquele sangue fresco sendo infundido no paciente. Notem como que a hemácia ela se comporta melhor na microcirculação. Leandro, mas isso aqui já tem estudo mostrando aí a eficácia? Já, pessoal. Olha esse guideline da Associação Europeia de Anestesiologia, mostrou aí as indicações para a gente usar o Cell Saver. Ele deveria estar disponível em todo centro que tem grandes cirurgias ou cirurgias com potencial de sangramento maior que 500 ml ou maior que 10% do volume sanguíneo corporal, ou para crianças maior que 8 ml por quilo. Essa máquina ela deveria estar disponível para uso imediato 24 horas por dia. E o que que a gente vê hoje? Infelizmente, ela só sendo usada em cirurgias eletivas e principalmente em cirurgias cardíacas. Aqui no HC a gente já começou aí um trabalho, né, do uso dela em cirurgias não só cardíacas, mas cirurgias de fígado, cirurgias vasculares com potencial de sangramento, tá? Mas quando eu fiz um fellow fora do país, fui para a Alemanha, essa máquina estava disponível para ser usada inclusive dentro da UTI, pelo intensivista. O paciente lá estava num pós-operatório de uma grande cirurgia, começava a sangrar, opa, vamos pegar, clampar os drenos e tentar aspirar esse sangue com o Cell Safe. Uma outra estratégia, essa aqui bem mais barata e tão interessante quanto, a hemodiluição normovolêmica aguda. O que que é isso, pessoal? O paciente está lá na sala para ser operado, vai começar o procedimento, o que que o anestesista vai fazer? Ele vai puncionar uma linha arterial do meu paciente e vai coletar algumas bolsas de sangue baseado aí em tabelas, em fórmulas específicas. Eu tiro o sangue desse paciente e eu reinfundo solução cristalóide. Qual que é a lógica disso? Na hora que o cirurgião estiver operando, ele vai estar operando e o sangue que vai estar sendo perdido é esse sangue teoricamente diluído. No final da cirurgia ou em qualquer instabilidade no período perioperatório, o anestesista ele tem sangue fresco do próprio paciente para ser reinfundido ali no momento que ele quiser.
Então, note que estratégia interessante, estratégia legal e de baixo custo. E sem falar, né, pessoal, aqui no fator cirurgião. Eu preciso ter aí uma hemostasia adequada, eu preciso ter técnicas minimamente invasivas, se a gente tiver isso à disposição no nosso serviço, e realmente fazer uma hemostasia bastante cautelosa, tá? E para UTI, para emergência, a gente tem aqui isso aqui que deveria ser considerado realmente um negócio medular para nós, para a gente, para o nosso paciente. Eu preciso corrigir acidose, hipocalcemia e hipotermia. A gente já viu nos primeiros slides, né, que hipotermia e acidose é o que faz ali a tríade letal do trauma, é o que faz o meu paciente morrer. E quando a gente fala de hipocalcemia, a gente entra lá na coagulopatia. O cálcio, ele é um fator de coagulação. E principalmente quando a gente usa hemocomponente, esses hemocomponentes, eles estão numa bolsinha de citrato. E o citrato, ele quela o cálcio. Então, eu preciso usar cálcio nos pacientes que já foram transfundidos de maneira empírica, tá? Existe até esse trabalho aí com indicação da gente usar o cálcio a partir de 4 unidades de hemocomponentes transfundidas. Uma outra estratégia ali bastante interessante é o ácido tranexâmico, né? O que que é o ácido tranexâmico? É um antifibrinolítico. A gente tem vários estudos, né? O CRASH 2, CRASH 3, já mostrando aí benefício em mortalidade e benefício, inclusive, na redução do uso de hemocomponentes dos pacientes que foram expostos aí ao transamin. E existe esse estudo aqui que avaliou 40 mil pacientes, mostrando o efeito do atraso do ácido tranexâmico em pacientes aí que estavam sangrando. E mostrando, inclusive, um aumento da mortalidade nesses pacientes que a gente demorou muito para usar. Foi um trial grande que avaliou aí de 1946 até 2017, com benefício primário do tratamento sendo a ausência de morte por hemorragia. Então, mostrou aí realmente o impacto da sobrevida em 70% dos pacientes. Uma outra estratégia muito legal, tá? Os pacientes vítimas de trauma, pessoal, eles têm principalmente, né, uma fibrinólise aumentada e tem uma hipofibrinogenemia muito importante, tá? Basicamente é isso que o meu paciente ele tem de carência. Então, se o meu paciente ele tem um fibrinogênio menor que 150, ou eu tenho um estudo viscoelástico já mostrando a hipofibrinogenemia, eu posso usar tanto o crio precipitado quanto um fibrinogênio concentrado, tá? Que é o fibrinogênio recombinante? Ele é o fibrinogênio liofilizado, tá? E já existe a indicação formal, tá? Pelo consenso aí americano, o guideline americano do manejo de sangramento maior e coagulopatia, para a gente usar o concentrado de fibrinogênio se a gente tem aqueles valores que eu falei, né? Abaixo de 150 de fibrinogênio, em algumas populações abaixo de 200, gestantes ou traumas graves, ou eu tenho um exame viscoelástico aí com um quadro de hipofibrinogênemia importante. Fatores de coagulação, né? O que a gente tem hoje para repor fatores de coagulação? Basicamente, eu tenho plasma e eu tenho também o complexo protrombínico. Principalmente em sangramentos, em pacientes que eles estão fazendo uso aí, né, dos anticoagulantes orais, dos inibidores de vitamina K, é uma estratégia aí bastante interessante a gente usar aí o complexo protrombínico, tá? Que também está disponível aí, inclusive pelo SUS em alguns casos. O fator 7 é um outro medicamento que a gente usava bastante em pacientes com hemofilia, mas a Anvisa, no começo desse ano, inclusive, já fez aí a liberação para uso em sangramentos maiores, em pacientes com sangramento puerperal. Por quê? Né? Porque o fator 7 aqui é um fator extremamente importante, né? Eu tenho um dano ao vaso, aqui é uma ativação do fator tecidual, e é ele que faz ali essa reação aqui do fator 7 para o fator 7 ativado, que vai aqui iniciar toda uma cascata da coagulação, ativando o meu fator 10. Então, pessoal, eu tenho várias coisas para usar de acordo com o problema que eu tenho no paciente específico, tá? Eu tenho esse algoritmo aqui de tomada de decisão. Ah, eu tenho um INR alargado, eu tenho um estado de hiperfibrinólise, eu tenho um fibrinogênio baixo. O que que eu vou fazer em cada situação, sendo que eu preciso corrigir de maneira bastante impositiva, né, a hipotermia, a acidose e a hipocalcemia desses meus pacientes. Eu gosto bastante aqui da pirâmide de Klaus, né, que ela mostra para gente o que eu deveria começar fazendo do básico até chegar lá no topo da pirâmide, né, que é o fator 7 ativado. Então, primeiro, né,
estratégias cirúrgicas adequadas. Se eu tenho ali um furo na minha mangueira, eu preciso tampar o furo da mangueira para começar a corrigir as outras coisas. Depois, corrigir causa base, corrigir hipotermia, hipocalcemia e acidose. Diminuir ou tirar aqueles medicamentos que podem estar fazendo o meu paciente sangrar. Agir em hiperfibrinose, corrigir fibrinogênio, usar plasma ou complexo protrombínico, corrigir deficiência de plaqueta, eu posso fazer isso com desmopressina, até usar o fator 7 ativado. Ah, Leandro, mas isso só dá certo em cirurgias eletivas. Não, pessoal. Eu trago aqui para vocês uma tabelinha do professor Gollinger, tá? O professor Gollinger é um alemão que a gente considera aí uma das sumidades do manejo da coagulação, e ele traz aí todas essas estratégias que eu falei para vocês até agora, que poderiam ser usadas no contexto da urgência e emergência. E note que ele coloca aí como uma achurada, né? Todas as casinhas aí para serem usadas no contexto da urgência e emergência também. Um outro ponto, tá? Que aqui a gente já vai ir para a parte mais final, é saber o que transfundir. Quando a gente fala de transfusão maciça, a gente transfunde um caminhão de coisa no meu paciente e às vezes eu nem estou sabendo o que eu estou fazendo, tá? Justamente porque eu tenho exames hoje muito ruins para avaliar o estado de coagulação do paciente. Quando a gente fala de estratégias mais modernas, eu tenho a tromboelastografia, a tromboelastometria, que é justamente eu vejo esse bolinho, tá, sendo formado, que é a minha coagulação, tá? O coágulo é aquele bolo que precisa ser formado. Então, o que que eu tenho, né? Eu tenho um tempo para iniciar o coágulo, eu tenho uma firmeza do coágulo e eu tenho várias vias da formação do coágulo. Notem que interessante as vias que eu tenho, né? Eu tenho aqui vários tipos de gráfico mostrando qual que é o problema ali da minha coagulação e de acordo com a alteração desses gráficos, eu tenho também possíveis algoritmos para tomada de decisão. Ah, eu tenho um problema ali no tempo de formação do coágulo. Isso talvez pode ser aquela causa base, hipocalcemia, hipotermia, ou acidose. Lembrar, né, que a coagulação é um método enzimático. Eu tenho que ter pH ideal, temperatura ideal para a coisa funcionar. Ah, o meu coágulo ali não está durando muito. Opa, eu tenho uma hiperfibrinólise, então eu vou fazer ali o complexo, o ácido tranexâmico, o ácido aminocaproico. Então, cada algoritmo alterado, cada gráfico alterado, eu tenho uma tomada de decisão diferente, tá? Conforme a gente avalia, pessoal, centros que usaram Rotem com estratégias convencionais, notem a redução do uso dos hemocomponentes ali, né? Quando a gente fala de concentrado de hemácia, de plasma e de plaqueta. Então, eu tenho uma redução muito importante. E no último pilar, para terminar, é otimizar os mecanismos de tolerância à anemia, né? Eu tolerar um pouco mais a anemia e reduzir o consumo de oxigênio nas anemias graves. Eu gosto bastante desse estudo aqui do professor Arias Chander, que ele traz essa pergunta capciosa, né? O que, que realmente é perigoso? Conforme a gente viu aqui, todos os problemas da transfusão, será que é perigoso a anemia ou é perigoso a transfusão? A gente sabe, pessoal, que tanto a anemia como a transfusão, elas estão associadas ao aumento da morbidade. Mas o que que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar, pessoal, que o nosso organismo ele é inteligente demais. Ele tem vários mecanismos ali adaptativos para preservar o meu corpo vivo frente à anemia. Tá? Eu tenho quimiorreceptores aórticos, eu tenho receptores cardíacos beta-adrenérgicos, ou seja, o meu paciente ele está numa anemia, ele aumenta a frequência cardíaca de propósito, é compensatória, né? Então, eu vou finalizar aqui a explicação desse gráfico mostrando um trabalho que foi feito já há vários anos atrás, ele não é novo, tá? Eu tenho a referência aí no final dessa explicação, que ele mostra uma diferença do meu hematócrito na macrocirculação para a microcirculação. Então, notem que interessante, né? O meu hematócrito na macrocirculação, ele é em torno de 42%, ou seja, 42% dividido por 3, eu tenho quanto aqui? Tenho 16, né? 6 vezes 3, não, 42, passa a conta que tá difícil agora, não. 7, 8 e meia da manhã. 42 dividido por 3, eu tenho 14, perdão. Então, 14 de hemoglobina.
Conforme eu tenho o meu paciente, o sangue vai indo lá para a microcirculação, esse hematócrito de 42%, ele vai para 25, ou seja, está ali em torno de 6,3 a minha hemoglobina. Então, eu tenho uma diferença de hematócrito normal, tá, pessoal? Isso aqui é eu e você, que não temos anemia. Eu tenho 14 de hemoglobina na macrocirculação e 6 lá na micro. Por quê? Porque o meu corpo ele precisa ser anêmico lá na microcirculação. Então, na hora que eu pego um paciente que já tem uma anemia, olha só o que acontece. O meu paciente, que ele tem 6 de hemoglobina, ele já tem uma anemia, de um hematócrito de 18, na hora que eu avalio essa diferença lá na microcirculação, essa diferença ela acaba. Ela não tem diferença. Então, o meu hematócrito na macro e na micro é o mesmo. Então, muito provavelmente é isso que explica, né, o grau de adaptação tão importante dos pacientes que eles foram transfundidos numa estratégia restritiva. Por quê? Porque a minha diferença de hematócrito na macro e na micro, ele vai reduzindo até ele terminar, né, essa diferença aí de hematócrito na macro e na micro. Então, é normal eu ser anêmico na microcirculação. E às vezes, quando a gente está dando sangue para o meu paciente, que a gente está fazendo? A gente está justamente destruindo meus mecanismos adaptativos que eu tenho. E isso é tão grave quanto eu tolerar anemia. Por quê? Porque a gente sabe que nos pacientes vítimas de trauma, eles têm um estado de hipercoagulabilidade muito alto. Tá? E nesse estágio de hipercoagulabilidade muito alto, eu posso começar uma cascata de eventos trombóticos, né, que são tão deletérios quanto a anemia para esse paciente. A gente sabe que o que mata na primeira fase, né, na primeira hora ali, o paciente vítima de trauma, é o choque hipovolêmico, é a hemorragia. Mas mais para frente, o que mata esse paciente? É a infecção e trombose. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Uma outra coisa, né, é a oxigenoterapia hiperbárica. A gente tem que lembrar, né, que o meu PO2, ele é muito pouco difusível, né, o meu oxigênio dentro do meu plasma. Por quê? Porque a gente está em um ATM. Na hora que eu exponho o meu paciente a uma pressão positiva, a 3 ATM, só o meu plasma ele já teria ali capacidade de fazer uma oxigenação adequada para o meu paciente. Ou seja, independente da minha concentração de hemoglobina, eu já conseguiria fazer ali um aporte de oxigenação importante para que esse meu paciente conseguisse sobreviver ali à fase aguda do trauma ou à fase aguda pós-cirúrgica que ele está vivendo. Por isso que a gente usa muito medicina hiperbárica naqueles pacientes vasculopatas graves, diabéticos graves com um pele que não cicatriza. Por que que não cicatriza? Porque eu não consigo que a minha hemácia chegue lá na ponta, lá onde ela precisa levar oxigênio para cicatrizar. Mas o meu plasma chega. Então, medicina hiperbárica serve para isso. É por isso, pessoal, que o PBM ele tem sido tão difundido aí no mundo inteiro, tá? E não é só no IFAL, tá? No mundo inteiro, principalmente aí nas melhores universidades do mundo, tá? Johns Hopkins, o Inglewood, a gente já tem programas de PBM aí bem difundidos, tá? O INCOR, desde 2021, tem feito simpósios anuais de PBM. Esse aqui foi a Abramed, né, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, começou, acho que em 2020, a fazer esses cursos aqui de manejo de sangramento. O Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão fez o ano passado, no dia 10 de agosto, um curso de PBM. Teve um curso no sábado, inclusive eu participei da doutora Reuseni, que foi a quinta edição desse curso. A Unifesp vai fazer esse simpósio internacional no próximo 23 de outubro. Para se inscrever, é só ler esse QR Code. Por quê, pessoal? Porque o PBM é um negócio muito importante, tá? A gente sabe que o sangue é o órgão mais transplantado no mundo, são cerca de 14 milhões de unidades de hemácias por ano, e a gente está falando de algo que custa muito caro, tá? Uma unidade de concentrado de hemácia, em média, ela custa US$ 225, tá? R$ 1.000. Então, a gente está falando de 3 bilhões de dólares anual, tá? Então, a gente ter aí um programa no nosso hospital que combate essa necessidade, né? Entre aspas, de transfusão de sangue, a gente pode melhorar resultado e minimizar os custos ali do hospital. Então, a gente precisa rever conceitos, tá? Esse aqui eu vou trazer só para finalizar, colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. A respeito de gatilho transfusional, a gente não sabe qual é o gatilho transfusional que o ser humano ele consegue tolerar.
Isso aqui a gente tem aí um relato de caso, tá? Não é um alto nível de evidência, tá ali naquela basezinha, mas é um relato de caso coreano de 2010 que ele trouxe uma paciente que era testemunha de Jeová, que ela se recusava à transfusão de sangue por motivo religioso e ela se recusava a suporte ventilatório por questão financeira de custo. E ela chegou em 2,2 de hemoglobina. E ela saiu bem. A hemoglobina dela, com as estratégias ali de otimização da hemoglobina, foram subindo, 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 e ela teve alta e não morreu, tá? Com 2,2 de hemoglobina. Então, pessoal, a gente precisa rever os nossos conceitos, tá? Essa aqui é uma propaganda da aspirina, tá? De 1950. Aspirina em 1950, ela era usada para tudo, para dor de cabeça, para febre, neuralgia, e ela não afetava o coração. Hoje a gente usa aspirina justamente para pro coração, né? Todo paciente que chega com dor torácica, ele ganha aí 3 comprimidinhos de aspirina. Isso mostra que a medicina vai mudando diariamente. Então, como conclusão, a transfusão de sangue é um dos procedimentos mais realizados do mundo. A terapia transfusional ela aumenta complicações e a anemia também aumenta complicações. Então, o que que a gente precisa fazer? Focar nos pacientes, buscar métodos de conservação do sangue, conscientizar a população, ter isso que vocês estão fazendo, né? Educação aí nas universidades e estimular aí o aumento das pesquisas. Eu peço perdão aí por ter extrapolado um pouquinho meu tempo. Esses aqui são os meus contatos, e-mail, rede social, LinkedIn. Muito obrigado, viu, Danilo, pelo convite. Foi um prazer aí estar com vocês. Meu amigo, muito obrigado você aí pela aula show, hein? Que aula! A gente fica muito feliz de ver a discussão do PBM em tão alto nível, né? Então, trouxe muita informação que foge do contexto assim de introdução. Eu acho que agora a gente vai ficar com aquela sensação de vou estudar mais para acompanhar aí, né? A discussão mais profunda, tanta ciência que tem aí, tanta evidência médica que tem para tratar no trauma sem transfusão de sangue. Muito obrigado, viu, doutor Leandro. E que prazer poder chamá-lo de amigo, então, e estar nesse projeto aí de PBM, ajudando aqui nesse curso de extensão do IFAL. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Danilo, viu? Foi um prazer aí. Pode contar comigo mais vezes. Obrigado mesmo. Eu acho que você vai precisar se ausentar ou teria. Eu tô com uma visita do MEC aqui da residência, mas podem mandar perguntas aí no chat, por e-mail, que eu tenho o maior prazer aí em responder, viu? Tá bom, então. Eu vou incentivar a turma a movimentar no grupo do WhatsApp. Se você, durante a semana, puder fazer alguma participação lá na turma presencial, curso PBM FAO lá no Zap. Aí, se puder fazer algum comentário lá, a gente agradece, tá bom? Tem uns minutinhos aqui. Se quiserem mandar. Eu tinha anotado uma aqui que eu fiquei curioso. Eu sei que aí em São Paulo vocês devem estar com esse exame, né? Tromboelastograma bem avançado já. Você pode comentar um pouco mais sobre ele, as vantagens de o hospital aderir, né? Ter um equipamento para fazer esse tipo de exame? Posso sim. É, por incrível que pareça, aqui em Ribeirão a gente ainda não tem, tá? Eu já tive já a trombolastografia quando eu era residente e acabou que a gente é, se perdeu isso. É um exame que tem um custo realmente elevado, tá? Não é algo barato, mas existem vários estudos aí na literatura já mostrando aí a custo-efetividade dele. Por quê? Porque o que ele evita às vezes a gente fazer um protocolo de transfusão maciça, que é um negócio que é caro, né? Um concentrado de hemácia é R$ 1.000. Então a gente está falando de um exame que vai custar em média aí R$ 2.000. Mas se eu evitar 2 concentrados de hemácia, 2 plasma, plaqueta, eu estou evitando mais do que o custo do exame. E o que o tromboelastograma é? Hoje, a gente tem na nossa prática clínica em qualquer serviço TP e TTPA. Tá? Mas o TP e TTPA não necessariamente ele me mostra o potencial de sangramento desse paciente. Inclusive, tem trabalhos aí, esse é um tema que eu gosto bastante de estudar. Tem trabalhos que mostram, inclusive, a segurança da gente fazer paracentese em pacientes hepatopatas que sabidamente têm aí um INR alargado por questão do metabolismo da vitamina K,
O INR acima de 5 sem necessidade de transfusão de plasma e sem evidência de aumento de sangramento. E era coisa que a gente fazia com bastante frequência, né? O paciente precisa fazer uma paracentese, que é um furinho na barriga ali para tirar a CIT. Ah, vamos fazer plasma no pré. E não precisa isso. Por quê? Porque mostra que o TP e TTPA eles não são tão fidedignos assim para a gente avaliar esse sangramento ou não do meu paciente. O tromboelastograma, ele coloca lá o sangue naquela cubinha e aí ele realmente me mostra o meu coágulo sendo formado, tá? Então eu tenho ali uma análise de 4 gráficos, basicamente, né? A via intrínseca, a via extrínseca, o fibrinogênio e o aptem. Então eu vejo cada fase da coagulação de maneira separada, né? Ah, por exemplo, a minha via intrínseca está funcionando, a minha via extrínseca está funcionando e o meu fibrinogênio, que basicamente o nosso beabá, né? Que acontece muito no paciente vítima de trauma. Ele está lá fininho, tá? Ao invés de ele ser gordinho, ele está lá fininho. Então, o que que eu preciso fazer para esse paciente? Eu preciso dar plasma, preciso dar concentrado de hemácia, preciso dar fibrinogênio, preciso dar crioprecipitado, preciso fazer tudo o que a gente faz quando a gente está cegas? Não. Se esse paciente está com fibrinogênio magrinho, eu preciso dar fibrinogênio. Posso fazer isso tanto com fibrinogênio recombinante ou quanto crioprecipitado, se eu não tenho isso disponível. Então, eu vou fazendo a coisa baseada por metas. Ah, o meu coágulo ele está formando, mas ele está consumindo muito rápido. É o que a gente fala, aquela taça de champanhe, né? Ele tá fazendo isso. O meu coágulo ele não está durando. Opa, é porque o meu estado ali de hiperfibrinólise ele está muito aumentado. Então eu preciso fazer um antifibrinolítico. O que que é? Transamin, rapaz, custa R$ 20 quatro ampolinhas de Transamin. Coisa muito barata. Então a estratégia ela acaba sendo custo efetiva, tá? Em São Paulo a gente tem trombolastografia em vários hospitais privados, mas eu tenho também no Hospital das Clínicas. No Hospital de Base de Rio Preto, eu tenho ali uma parceria público-privada que eu também tenho. E assim, os resultados são muito legais. E eu sou entusiasta de trombolastograma, a gente tem trabalhado aqui, inclusive, com o departamento para a gente ter a trombolastografia dentro do Hospital das Clínicas, porque realmente é uma estratégia que muda a conduta. Muito bom ter um diretor médico, né, intensivista, médico com toda essa experiência que você tem, trazendo essa, aprofundando a discussão aqui para o curso, né, de extensão. Então, a gente fica muito feliz, viu, Léo? Eu sei que, assim, de maneira geral, como a gente tem uma turma mista, eu queria que você fizesse considerações agora, considerações finais relacionadas, assim, o que aqui a gente pode, os tópicos principais que você considera dessa aula, considerando que falar de trauma, uma situação de emergência, o paciente pode entrar em choque hipovolêmico, né? E não vai ser transfundido no PBM. Então, o que é que você pode citar de passos importantes no protocolo, nessa temática de PBM no trauma, o que é que deve ficar bem, assim, gravado em nossa mente, nas suas considerações finais? Legal. Bom, pessoal, primeira coisa, né? O primeiro pilar lá da gente otimizar a hematopoiese. Principalmente quando a gente tiver frente a um paciente aí que ele é um objetor à transfusão sanguínea, né? Que é uma realidade que a gente tem, inclusive a gente teve um julgamento do STF aí recente mostrando favorável, né, a esse grupo de pacientes. A gente precisa tratar dele de maneira bastante precoce, né? Então eu preciso otimizar isso assim que esse paciente chega para mim. Talvez começar lá na sala de emergência a usar realmente eritropoetina, a usar suplementação de ferro, realmente tentar melhorar esse hematócrito na fase inicial, porque esse paciente ele sangrou, mas ele vai continuar sangrando possivelmente. Ele vai precisar fazer outras cirurgias, ele vai ficar internado, ele vai ter um monte de flebotomia. Então, esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo principalmente para a equipe multi, né? Flebotomias, né? A gente fazer o mínimo possível, tentar evitar sítios que tenham uma compressibilidade menor. Eu sou um que eu brigo bastante na UTI com isso. Às vezes a gente vai colher um sangue de um paciente e a gente vai logo aqui na braquial do paciente ou vai logo na femoral. São artérias, né, mais calibrosas, lógico que é mais fácil, mas são sítios que se eu não comprimir bem e se eu não souber como é que está a coagulação desse paciente, eu posso ali fazer um hematoma grande, principalmente na femoral, eu posso coletar para o reto peritônio e isso tem uma complicação grave para o meu paciente.
Então, às vezes, caçar mais aí um acesso periférico do meu paciente, ou então, o paciente vai precisar colher muito sangue. Opa, vamos funcionar uma PAI já, que fica mais fácil, menos dolorido, e eu colho, tento menos funções nesse paciente, principalmente na avaliação do meu coagulograma, né? Aquele tubinho azul, ele tem que estar justamente na marquinha ali, que às vezes ele tem ali um anticoagulante, né? Então, se eu coloco menos sangue do que o anticoagulante, obviamente o resultado dele vai ser falseado. Se eu coloco a mais do que na marquinha, ele também vai ficar falseado. Então, eu preciso ser bastante criterioso nessas coletas. E se eu conseguir, né, trabalhar com esse sangue em amostras menores, né, em tubos pediátricos, para todo mundo isso seria muito melhor, né? Lembrar, pessoal, o sangue não é barato, embora o sangue seja doado, tá, aqui no Brasil, tem toda uma cascata enorme aí até esse sangue chegar no meu paciente. Então, eu tenho custo com a bolsinha, eu tenho custo com o citrato, eu tenho um custo com o screening sorológico daquele paciente, eu tenho o custo da estrutura ali do banco de sangue, e é um custo enorme que, no final das contas, aqui no Brasil, ele também custa US$ 225, tá? Não é diferente aqui no Brasil, porque o sangue é doado, ele vai custar em torno de R$ 1.000 a bolsa. Isso é importante. E pensar principalmente nos mecanismos ali de tolerância fisiológica, né, da anemia. Às vezes eu assisti uma palestra, foi brilhante, semana retrasada, do pessoal lá do Hemominas, e o Marcelo Frois, que é o coordenador lá do Hemocentro, lá do estado de Minas Gerais, ele trouxe um caso pessoal dele, de uma parente, que fez uma cirurgia do otorrino, acho que é desvio de septo, alguma coisa do tipo, eu não lembro o que era bem a cirurgia, e por azar aí ela teve um sangramento maior, e no pós-operatório, e aí chegou no HB ali de 7 no primeiro dia, depois sangrou mais um pouquinho, fez um HB de 6, e ela ficou taquicárdica, tudo, mas ele mesmo não queria que ela fosse transfundida, então seguraram um pouquinho mais. No outro dia, né, ela já estava com HB de 7,5, aí a equipe que chegou naquele local falou, mas se sangrar de novo pode ser muito grave, e acabou que transfundiu ali no segundo dia, ele não conseguiu, de longe, segurar a indicação. Tá? Não era uma paciente de testemunho de Jeová, não, mas não queria ser transfundida. E transfundiram ela nesse segundo dia, já com HB de 7,5, né? Por uma pseudo-segurança. Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? E o que que a gente precisa esquecer? Transfundir não é sinônimo de segurança, porque a gente está falando aí de um negócio que a própria Anvisa coloca todos os potenciais riscos da transfusão, né? O meu paciente ele pode fazer uma trale é gravíssimo, o paciente faz uma SARA, alta chance de mortalidade, com uma bolsa só de concentrado de hemácia, uma bolsa só de plasma, não é quantidade dependente. E a gente vê isso todo dia, né, pessoal? Eu gosto bastante de um videozinho que tem de uma campanha de prevenção do trauma. Não sei se vocês viram, mas depois eu posso mandar para o Danilo esse vídeo para ele colocar em uma aula para vocês, né? A gente tem mais ou menos 250 pessoas que morrem de trauma por 1.000 pacientes, mais ou menos assim. Não lembro como é que era a estatística que morrem de trauma todos os anos. E aí fazem uma entrevista e pergunta, né, para uma pessoa, um leigo, que 250 é um número muito grande, quanto que ele acha que seria um número tolerável, né, de mortes aí por trauma. Aí ele chega e fala, 70. Beleza, 70 diminuiu bastante, né? Só que aí vem na propaganda 70 familiares dele, né? Entre elas a filha, a esposa. E aí, 70 é um número realmente pequeno, quando a gente está falando de um familiar nosso? Então, assim, quando a gente fala, né, de complicação de transfusão de sangue, a gente tem uma para 100. Então, não é um negócio pouco. Então, não dá para tolerar a gente expor o nosso paciente a esse risco. Né? Quando a gente fala de aviação, a chance de um avião cair é 1 para 2 milhões de voos. Então, e a gente tem medo de andar de avião, né? Eu sou um mesmo que não ando, mas tem medo. Então, notem, pessoal, que realmente a gente precisa ter esse olhar crítico aí, desvendar, né, essa mistificação que a gente tem da transfusão de sangue com o salvar vidas. Não é tão lógico assim.
muito obrigado mesmo pelas considerações. Obrigado por trazer um aprofundamento. Eu acho que sua aula agora elevou o sarrafo aqui. A gente vai ter que buscar ler esses artigos aí indicados. Olha, eu mesmo estou me sentindo aqui Imagina. precisando dar um mergulho mais fundo para depois eu vou assistir umas 3 vezes essa aula para ver se eu acompanho aí as pesquisas que o doutor tem feito. Muito obrigado, meu amigo, pela contribuição para o curso, viu? E espero que a gente consiga encaixar em outros momentos na sua agenda tão concorrida aí para ter outras participações suas. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, viu, Danilo? Foi um prazer aí estar com vocês nessa manhãzinha de segunda, começar a semana aí falando do que a gente gosta, viu? Um abração. Obrigado, obrigado mesmo. Até Tchau, logo, até a pessoal. próxima. Tchau, tchau. Pessoal, eu sei que vocês vão estar aí no auditório ainda, né? Então, com certeza agora atentos aí para poder discutir, ver como é que a gente vai continuar a dinâmica do nosso curso hoje. Eu tenho uma proposta, né? Eu tenho uma proposta da seguinte forma. Acredito que o Binas já está aí. Ele até me mandou uma pergunta aqui, né, Binas? Se o Leandro pode comentar um pouco o andamento do processo de implementação do PBM em São Paulo. Infelizmente, Binas, ele precisou sair, que ele teve uma reunião do MEC, ele é preceptor lá da universidade, né, da USP, e precisou participar lá de uma avaliação da residência, foi isso que eu entendi, né? Por isso que ele saiu com tanta rapidez assim hoje. Mas eu tenho a seguinte proposta, pessoal, se vocês concordarem, a gente faz o seguinte, eu vou aproveitar a ausência, né, do doutor Leandro, não tenho nem de perto o conhecimento aprofundado dele sobre ácido tranexâmico, mas a gente fez uma revisão integrativa simples sobre a ação desse fármaco, está sendo muito usado pelo SAMU, pelos PS, né, pelos prontos-socorros em geral. E eu queria mais uns 10 minutos da atenção de vocês. Eu apresentaria esse artigo que a gente publicou no CONAMU em janeiro, e na sequência, a minha sugestão, o Binas que vai conduzir aí, né? O professor Binas que vai conduzir com vocês aí no auditório, mas a minha sugestão é formar equipes. A gente tem cerca de 30 pessoas, né? Talvez formar 5 equipes de 6. E aí vocês fariam hoje uma sala invertida, né? Vocês iriam pegar esse artigo que fala do controle de sangramento, que está aí na mão, o protocolo da Unifesp, juntaria com o que foi apresentado na aula do professor Leandro, nessa breve fala que eu farei sobre ácido tranexâmico, e aí vocês fariam a apresentação de um resumo, né, do que vocês acharam mais interessante. Vocês teriam aí alguns minutos para ler o artigo, anotar, fazer observações, e escolheriam um ou dois representantes do grupo para ir na frente e falar um pouquinho sobre PBM no trauma, controle de sangramento, o que é que vocês aprenderam na aula de hoje, tá bom? Então, me permita, por favor, compartilhar aqui meus slides. Eu acho que está aqui. Eu vou até pedir agora a ajuda do Anthony para confirmar que está visível aí. Tudo certo. Obrigado, Anthony. Bem, pessoal, a gente conseguiu, num grupo de estudo, né, de pesquisa, aprovar esse artigo em janeiro. O uso do ácido tranexâmico para controle farmacológico de hemorragias, uma revisão integrativa. Já existem estudos internacionais que são de maior evidência possível sobre o uso do ácido tranexâmico para controle de hemorragia, tanto no trauma como em cirurgia eletiva, certo? Então, qual é o objetivo dessa revisão integrativa? A gente pegou só pesquisas que foram feitas no ano passado, em 2023, para ver se realmente o que o estudo CRASH 2, CRASH 3, né, publicaram há 10 anos, 5 anos atrás, se realmente continuava com essas indicações, né, médicas. E a gente vê que o AstraNexame é um fármaco muito fácil de ser encontrado,
no pronto atendimento, né, no pronto-socorro, no SAMU, nas UPAs, né? E como esse fármaco está sendo usado para diminuir, né, a indicação de transfusão por controlar de forma sistêmica a hemorragia cirúrgica e a hemorragia no trauma. Bem, o que é que eu posso falar um pouquinho sobre isso? Falando do AstraZeneca, ele é utilizado para reduzir sangramento basicamente em 3 situações. Então, vocês estão vendo aí, né? Primeiro, manejo de traumatismo de grande porte. Então, a pessoa chegou politraumatizada, né? Acidente é, de trânsito, e aí com polifraturas, a pessoa tem hemorragia interna, tem fratura exposta, né? Já perdeu, já teve uma perda grave, né? Então, é importante que seja feito o uso do ácido tranexâmico para, de forma popular, tornar o sangramento mais lento, a pessoa ficar com sangue mais viscoso, por assim dizer, né? Segunda situação de hemorragia em geral, o ácido tranexâmico vai ter efeito. Terceiro, profilaxia em cirurgia. Então, se a pessoa tem uma cirurgia eletiva que prevê uma perda elevada de sangue, ou qualquer tipo de perda, que qualquer cirurgia vai ter, né? Já pode fazer o ácido tranexâmico mesmo antes da cirurgia para melhorar a chance da pessoa sangrar menos, né? As apresentações do ácido tranexâmico, ele é apresentado, né, de forma oral, em comprimidos de 250 miligramas, e também em ampolas, né, para ser utilizado intravenoso, né, com 250 miligramas de ácido tranexâmico numa ampola de 5 ml. Só descrevendo um pouquinho o fármaco em si, né? Eu não tenho nenhum interesse também comercial com AstraZeneca, a gente só apresenta aqui todas as formulações, inclusive genérica, similar, né? É um comprimido circular, inodoro de cor branca, e o injetável é um líquido límpido incolor. Acredito que os profissionais que estão aqui presentes, possivelmente temos aqui também os médicos da prefeitura hoje, né, que foram convidados para o evento, talvez até lembrando de algum plantão no pronto-socorro, além né, devem ter contato com esse fármaco regularmente, né, em UPA, em pronto-socorro também. Bem, basicamente, qual é o efeito do ácido tranexâmico para controle de hemorragia, né? O ácido tranexâmico, ele é um agente antifibrinolítico, como está descrito aqui no slide, né? Então, quando há uma lesão vascular, quando a pessoa tem um trauma, né, e rompe veias, né, vasos ali, há uma reação normal da hemostasia do corpo, né, para que haja uma coagulação, vai ser formado ali um tampão, né, e aquele vaso lesionado, ele vai aos poucos sendo regenerado, né? Então, o que é que acontece? Depois que esse tampão natural da cascata de coagulação é formado, uma terceira etapa da cascata de coagulação é a plasmina vir e desmanchar esse coágulo. O ácido tranexâmico, ele é um antifibrinolítico, ele vai retardar que esse coágulo seja desfeito. Ele vai segurar um pouco mais o coágulo, aquele tampão que está ali segurando o sangramento, né? No vaso, no endotélio do vaso, na parede do vaso. Então, é como se fosse assim, o ácido tranexâmico, ele vai garantir um tempo maior para que o tampão permaneça ali e a regeneração do vaso, né, seja feita com mais segurança, evitando um sangramento precipitado, né? Aí tem detalhes aqui da farmacocinética que eu não vou entrar em detalhe, mas só para ilustrar, né? Quando você tem um vaso que foi rompido, tem uma parte do sangue, né? Que são as plaquetas, né? Que elas vão fazer a primeira etapa da hemostasia, né? Então, a hemostasia primária ela é feita principalmente com as plaquetas. As plaquetas elas
primeiro vão aderir, né, ao vaso que foi lesionado. Então, você vê essas estruturas aqui esbranquiçadas, né, representando aí as plaquetas que estão aderindo, e elas vão formar depois um agregado plaquetário, né? Então, nessa agregação plaquetária, é a primeira etapa para tentar segurar um rompimento, né? E o ácido tranexâmico, ele entra na terceira etapa da cascata de coagulação, que a gente vai relembrar daqui a pouco, tá bom? Mas basicamente é assim, ó. Como vocês estão vendo essa gravura aqui do lado esquerdo, então vocês percebem que além das plaquetas, acaba surgindo a fibrina. Então, na segunda etapa da hemostasia, na hemostasia secundária, há uma cascata de cofatores que, por fim, formam essa tela, né, chamada de fibrina. Vamos dizer assim, né, que é um material em forma de filamentos que vai envolvendo ali eritrócitos, plaquetas, né, e formando um coágulo, certo? Essa fibrina, esse agregado aí de fibrina, esse coágulo de fibrina, é ele que vai tampar ali o orifício ou a lesão, né, no vaso. E depois, como a gente acabou comentando, essa fibrina precisa ser desfeita. É onde entra a plasmina que vocês estão vendo aqui. A plasmina vem para desfazer a fibrina, para que aquele vaso que está ali com o tampão, ele retire aquele tampão e o fluxo começa a ficar normal. O ácido tranexâmico, que está ilustrado aqui como três letras, né? ATX, ele se liga à plasmina, impedindo que ela acelere a retirada desse coágulo, certo? Então, é dessa forma que esse fármaco ele controla, né, o sangramento. Nessa pesquisa que nós fizemos, a gente acabou analisando estudos de 2023. A gente encontrou na base de revistas, né, que estão anexadas também por meio do Google Escolar, 108 artigos de 2023, e a gente descartou alguns, a maioria, né? 97 a gente descartou porque se tratavam de estudos com menos evidência, a gente pegou mais os estudos randomizados, né? E revisões sistematizadas para poder utilizar. Foram 11 escolhidos, né? Eu vou destacar aqui o uso do ácido tranexâmico em pelo menos 3 desses 11 que a gente pegou, para não me delongar muito, né? Nessa tabelinha que a gente fez, a gente separou o seguinte, né? Qual era o título do trabalho, a utilização do ácido tranexâmico, para que foi utilizada nesse estudo, né? Qual foi o protocolo que foi usado e qual foi o resultado. Nesse caso aqui, o artigo foi sobre o uso do ácido tranexâmico em artroplastia de quadril. Então, cirurgia ortopédica, uma cirurgia envolvendo ali muitas vezes fêmur, ossos da bacia, né? Ossos que acabam sangrando muito também, lesões graves, né? E eles usando o ácido tranexâmico. Se vocês forem observar aqui o protocolo que eu estou destacando, existe aí a sugestão de uma dose, né, de no máximo 1 grama de ácido tranexâmico. Cada ampola vem com 250 miligramas. Então, seriam 4 ampolas que o paciente iria tomar 30 minutos antes do início da cirurgia. Então, o paciente já toma esse fármaco antes mesmo da cirurgia, né, iniciar. E o que foi percebido, né, foi que nessas cirurgias de quadril, o uso desse método, né, de forma profilática, prevenindo o sangramento, né, melhorou muito o quadro em cirurgias de quadril nesse serviço. E eu queria destacar também, por último, a eficiência do ácido tranexâmico em hemorragia pós-parto. Então, existe esse problema sério que acaba matando, né, mulheres, cerca de 1,5% das mulheres têm uma hemorragia pós-parto grave, né? Então, é uma estatística importante.
Então, tanto mulheres que vão ter um parto normal como uma cesariana, esse estudo aqui que a gente identificou sugeriu 1 grama também de astranexâmico, né? Possivelmente após o parto, seguido de uma segunda dose, se o sangramento continuar após 30 minutos, e recomeçar 24 horas após a primeira dose. Então, vê, né? 1 grama, se continuar o sangramento, 30 minutos depois, repete, e depois com 24 horas, né? O que foi que eles perceberam, né? As evidências sugerem que utilizando o astranexâmico, né? Isso daí vai fazer com que tenha uma prevenção da hemorragia pós-parto, né? E auxilia no controle de hemorragia pós-parto em mulheres. Aqui foi sugerido também que não há benefício quando o medicamento é administrado mais de 3 horas após o início do sangramento. Então, é uma medicação que tem que ser feita nas 3 primeiras horas, é o que a literatura, até mesmo o estudo CRASH 2, CRASH 3, tem apontado sobre isso, né? Tem mais um artigo aqui sobre HPP, né, hemorragia pós-parto, em cesárea também, né, cesariana. Então, foi sugerido nesse outro artigo também aqui, de 2023, né, que no início e no final, o astranexâmico ele deve ser feito, né, como prevenção de hemorragia pós-parto, por administrar 1 grama cesariana, né, por meio do astranexâmico. E aqui sugeriu o seguinte, né, as conclusões é que reduz transfusão de sangue, diminuição de hemoglobina, de hematócrito, né, necessidade de doses adicionais de agentes uterotônicos e diminui também a incidência da hemorragia pós-parto em paciente de alto risco. Então, nessa pequena revisão sistemática que a gente fez, né, nós vimos que há um acompanhamento, né, nos estudos mais modernos, mais atuais, de que realmente o uso do astranexâmico, assim como os estudos internacionais apontavam, né, ele permanece com essa dose de 1 grama, como sendo uma dose de 4 ampolas, né, e pode ser usado para prevenir sangramento, melhorar a hemostasia em vários tipos de cirurgia, é o que está aqui na conclusão. Eu queria só destacar que, de maneira geral, né, a dose de ataque é de 1 grama intravenoso, 30 minutos antes ou 1 hora antes do procedimento, né? Também foi sugerido que, além dessa dose de ataque de 1 grama, né, deve ser infundido de 8 em 8 horas, mais 1 grama de ácido tranexâmico, e que as evidências apontam que isso tem que ser feito rápido. A primeira dose de ataque do ácido tranexâmico no paciente que está com hemorragia tem que ser feito até 3 horas após esse início do sangramento. E para finalizar, em quais tipos de cirurgia ou intervenção médica o ácido tranexâmico se mostrou, o transamin se mostrou eficaz para melhorar a hemostasia, né, do paciente? Então, falamos sobre hemorragia pós-parto, hemorragias intracranianas também, né? No tratamento do choque hemorrágico por trauma, em cirurgias de artroplastia total do joelho e do quadril. Eu lembro que o único tipo de sangramento, de hemorragia, que o astronexâmico não foi muito efetivo, ou que não houve, é nas hemorragias gastrointestinais. Então, é muito melhor a ação especialmente quando for sangramento do estômago, né? Os antiácidos, né? A antibomba de próton, essas medicações elas têm um efeito muito mais eficaz nesse sentido. Pessoal, a gente tem aqui também, deixa eu até ver se eu recebi alguma mensagem aqui no Zap, acho que não, né? Bem, então eu vou continuar. Eu queria só aproveitar que vocês estão aí no auditório, se depois o Binas tiver alguma sugestão para mim, pode me mandar no Zap, tá bom, Binas? Eu tenho só uns slides relembrando os conceitos de hemostasia primária, secundária e terciária, e deixaria vocês aí. Eu quero relembrar
a necessidade de todo mundo preencher aí a frequência, que eu acho que já está passando, né? A gente também providenciou um lanchinho, eu acho que vai chegar umas 10, 10 e meia, vai chegar um lanchinho aí para quem está no auditório, né, hoje, certo? Eu que vou perder hoje, né? Mas sigam aí, por favor, as instruções do nosso professor Cristiano Binas, que vai comandar aí, né? Acho que o Lucas também pode, Lucas Medeiros pode dar uma força também ao Binas aí para formar as equipes e ver promover aí um estudo dirigido de vocês, né? Me permita, por favor, mais alguns, eu acho que uns 5 slides, só para eu tentar fechar aí o conceito de onde é que o ácido tranexâmico ele age na cascata de coagulação. Pronto. O que vocês estão vendo aí na projeção é hemostasia, né? A gente fala muito sobre hemostasia, que o ácido tranexâmico vai melhorar, se o paciente tiver com hemorragia, ele vai melhorar a hemostasia. O que seria, então, hemostasia? Hemostasia é o conceito, ou melhor, o conjunto de todas as ações que o organismo ele vai desencadear com o objetivo de manter o sangue fluindo dentro dos vasos, certo? Então, o organismo ele tem fatores de coagulação, tem plaquetas, né? Que sempre que houver qualquer tipo de lesão a um vaso, né, que a circulação tiver permitindo com que escape ali sangue, né, por aquela lesão, então a hemostasia vai ser o conjunto de ações que o organismo vai desencadear para que seja consertada a parede do vaso e o sangue flua normalmente dentro, né, da sua circulação normal. Então, basicamente, existem duas etapas. Alguns estudiosos estabelecem a terceira, né? Mas vamos comentar então sobre hemostasia primária, secundária e terciária, né? A hemostasia primária é assim, como está aqui do lado esquerdo, né? Vocês veem uma lesão num vaso sanguíneo, então o que vai acontecer? Vai ter a ação do próprio vaso, uma ação vascular, ele vai ter uma vasoconstrição, ele vai diminuir um pouco aquele calibre para que o sangue saia menos por ali, ter menos volume, menos vazão, né? E vai ter a ação das plaquetas. As plaquetas, elas têm essa atuação na hemostasia primária. As plaquetas vão chegar lá, vão aderir, vão agregar para formar um tampão, né? Um agregado de plaquetas ali. Na hemostasia secundária, né, quando esse sangramento é persistente e só as plaquetas não resolvem, aí vai ter os fatores de coagulação e a fibrina. Então, vai ter essa hemostasia com o auxílio dos fatores de coagulação. A gente vai poder comentar um pouco mais sobre eles. Primeiro, vamos falar da hemostasia primária. A gente falou que, como vocês estão vendo aqui, né, tem um vaso sangrando, pode ser um trauma, um vaso que foi cortado na cirurgia. O próprio vaso vai ter uma vasoconstrição, né? Ele vai diminuir o volume para que saia menos sangue por ali e vai ter a ação das plaquetas, como vocês estão vendo aqui, né? A ação das plaquetas. As plaquetas vão aderir àquele vaso lesionado e vão, naturalmente, formar também um agregado de plaquetas, um tampão plaquetário, né? E como é que essas plaquetas chegam e aderem, né, ao vaso que foi lesionado? Existe um conjunto de proteínas, né, que vão atrair essas plaquetas. Um deles é o fator de von Willebrand. Quando a pessoa tem baixa concentração desse fator de von Willebrand, ela vai ter um problema de coagulação ligado a essa falta de fator de Willebrand, que vai dificultar a formação do tampão plaquetário. Então, sempre que lembrar, né, desse fator de von Willebrand, é uma pessoa que vai ter um problema de coagulação na fase da hemostasia primária.
Agora, lembrando que existe também a hemostasia secundária, como nós comentamos, né? Existem vários fatores de coagulação que são produzidos no fígado e mantidos no plasma. Eles são proteínas e enzimas inativadas, que à medida que ocorre a lesão no vaso, aí sai ali um fator de alerta, né? Um conteúdo da própria parede do vaso que vai desencadear um efeito. Um fator vai se ativando e ativando o outro até que forme a fibrina, que é aqueles filamentos, né, que vão reunir bem e formar o coágulo de fibrina para tapar, né, aquele orifício ali nas lesões que foram provocadas. Aí, essa hemostasia secundária ela é mais complexa, não é só plaqueta e vasoconstrição. Ela tem vários fatores que vão sendo ativados, várias proteínas e enzimas que vão sendo ativadas. Existe uma via intrínseca e uma via extrínseca, uma via mais longa e uma via mais rápida para a produção e ativação da fibrina. Eu vou tentar mostrar aqui brevemente, ó, só para vocês terem uma ideia do que está envolvido nessa via intrínseca, que é a mais longa, né? Olha os fatores tissulares, né? Então, vem ali a lesão no vaso, aí tem algum fator que vai ativar o fator 7, né? Então, o fator 7 ativado vai poder, então, ativar o fator 9, fator 11, perdão, e fator 11 ativado. Na presença de cálcio, né? Vai pegar o fator 9 e tornar ele fator, cofator de coagulação 9 ativado, que na presença de cálcio e do fator 8 vai ativar o fator 10 em fator 10 ativado. Aí é onde entra, né, o coágulo e a formação da fibrina. Protrombina, que vai ativar a trombina, e a trombina é uma enzima que vai tornar o fibrinogênio do plasma em fibrina, aquele filamento que vai tornar ali o coágulo muito mais persistente e insolúvel, né? Que não vai se desmanchar com tanta facilidade. Essa é a via intrínseca. Todos esses fatores aí são metabolizados no fígado e eles geram, por fim, a transformação de fibrinogênio do plasma em fibrina, que é aquele filamento que vai segurar e amarrar o coágulo, um coágulo de fibrina. Existe uma via mais rápida, que está ilustrada aqui, né? Vai do fator 7 ativado, do 10 para 10 ativado, e mais uma vez a protrombina vai se ativar em trombina, vai transformar o fibrinogênio em fibrina. Aqui embaixo tem a ilustração. Ó. A fibrina seria, então, esses filamentos amarelos, ilustrados aqui na gravura, que estão tornando esse coágulo reparador mais insolúvel. Ele vai ficar ali amarrando plaquetas e algumas células de hemácias, né? Até que a parede do vaso seja recuperada, certo? Esse coágulo ele não pode se desprender e obstruir o vaso, né? Ele precisa ser desmanchado, desfeito. É onde entra a última etapa da cascata de coagulação, que é a remoção do coágulo, a hemostasia terciária. Então, existe esse mecanismo fibrinolítico. Não tem a fibrina lá, né? Então, existe também o plasminogênio, né? Que está ali no plasma, que vai ser transformado em plasmina. É essa plasmina que vai quebrar o coágulo gradativamente, né? Para que esse coágulo seja desfragmentado, fragmentado, né? E não cause nenhuma obstrução no vaso. Mas lembra o que é que o astranexâmico é? O astranexâmico é um antifibrinolítico. Esse mecanismo natural ele vai ser retardado pelo astranexâmico. O astranexâmico vai se ligar à plasmina, competindo ou ocupando os locos de atuação dela, né? Dessa proteína. Então, ele vai diminuir a velocidade de ação da plasmina, fazendo com que esse
esse coágulozinho aqui de fibrina, ele permaneça por mais tempo. Então, a pessoa que passou por uma cirurgia, está na UTI, a pessoa que sofreu um trauma, está com hemorragia interna, né, formou o coágulo e tomou o astronexâmico, o astronexâmico ele vai segurar mais tempo esse coágulo antes dele ser desfeito pela plasmina, né, no mecanismo fibrinólico. Por isso que é chamado de astronexâmico, um antifibrinolítico. Ele vai retardar, né, a fragmentação desse coágulo, garantindo que a regeneração do tecido seja feita com mais eficácia, certo? Então, pessoal, naturalmente tem muito para ser discutido nisso, né? Vocês estão aí com um protocolo fantástico para ler, para pesquisar. Eu desejo que vocês possam aproveitar essa manhã aí no auditório, né? Para poder montar esse grupo de estudo, né? Eu estou vendo aqui, tem até uma sugestão, né? São 32 pessoas. O Binas está comentando aqui que vai dividir em 8 grupos, né? De 4 alunos. Excelente, né? Vai ter, como o nosso artigo aí tem 4 tópicos, então vai ser dividido aí em grupos 1 e 2 vão estudar o tópico 1, né? Grupos 3 e 4, tópico 2. O grupo 5 e 6 estudarão o tópico 3 e os grupos 7 e 8 vão estudar o tópico 4. Excelente, gostei da ideia. Vão ter 30 minutos de estudo, né? E vão ter depois mais 30 minutinhos. Acho que é o tempo do lanchinho chegar para encerrar com chave de ouro hoje, né? Então, eu agradeço aí, viu? Agradeço a atenção até aqui. Quero agradecer também o apoio técnico aqui do Henrique e do Anthony, para a gente gravar essa aula que vai ser demonstrada depois na turma online, né? E desejo uma excelente dinâmica aí no auditório. É com você, viu, Binas? Tchau, tchau. Boa aula, pessoal.